Nas últimas semanas, eu fiz alguns posts, alguns vídeos sobre o uso de produtos derivados de cannabis para o tratamento de várias situações neurológicas. Eu falei sobre enxaqueca, esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e também nas epilepsias. De uma forma geral, o que há em comum aí nesses estudos? Primeiro, que de fato existe uma hipótese de que essas substâncias possam funcionar. O nosso cérebro tem um sistema endocannabinoide e essa modulação pode sim ser benéfica, né, através do uso de medicamentos no tratamento de algumas doenças. Agora, uma medicação, ela não pode ser baseada somente, né, no seu mecanismo de ação. Então, se existe uma plausibilidade de que ela vai funcionar, isso não basta. Então, é preciso que sejam feitos estudos experimentais, e no caso da cannabis nós temos alguns, estudos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, e uma vez comprovando-se essa eficácia em estudos robustos de fase 3, aí a submissão para aprovação desse tratamento, dessa medicação às autoridades sanitárias. No caso dos produtos derivados de cannabis em neurologia, a gente praticamente só tem isso em relação ao canabidiol altamente purificado no tratamento de algumas formas raras de epilepsias graves da infância. Portanto, de uma maneira geral, o que a gente tem? Poucos estudos controlados, estudos sem um desenho adequado, com tempo de segmento curto e com desfechos não adequadamente analisados. Portanto, nós não sabemos ainda dados de eficácia e segurança em relação a essas substâncias. No longo prazo, conhecemos pouco interações medicamentosas. Então, de fato, né, nós temos aí poucas evidências científicas quanto ao seu benefício, e isso é um fato e não uma opinião. Acho que o potencial ele existe, acho que os pesquisadores que trabalham nessa área de forma séria, de forma isenta, né, tem toda a minha admiração, meu respeito, mas se me perguntarem, então, por que tantas notícias, né, tanta badalação, digamos assim, em relação a essas substâncias, eu diria que realmente eu não sei. Acho que o que eu posso dizer é que alguma coisa está fora da ordem. Então, não se respeitou aquele ciclo normal dos medicamentos, né, para que eles sejam aprovados, distribuídos, comercializados e divulgados. De forma que eu acho que a gente tem um grande terreno ainda pela frente nessa área e penso eu, que a medicina científica, a medicina baseada em dados, a medicina baseada em evidências científicas, ela é uma forma de proteção para as pessoas. O grande exemplo é o tabaco. Até a década de 50, a indústria do tabaco defendia que o tabaco não causava câncer de pulmão. Quem foi que provou que o tabaco causa câncer de pulmão? A estatística, os dados numéricos, mostrando que isso de fato acontece. Então, isso é um exemplo da importância da medicina baseada em dados e em ciência para proteger as pessoas. E no caso da cannabis, infelizmente, a gente está vendo aí alguns atalhos serem tomados e esperamos que isso não venha a se traduzir futuramente, né, em impactos para a saúde das pessoas que foram submetidas a esses tratamentos sem a devida comprovação científica.